a todas e a todos. Hoje nós vamos falar sobre as revoltas durante o período regencial e começamos pela cabanagem. Então, durante esse período aí da regência, de 1831 a 1840, nas palavras, inclusive, do ministro da Justiça na regência Trina e logo depois regente, na regência Una, o padre Diogo Antônio Feijó, o vulcão da anarquia. Que nesse espaço aí desses 9 anos, explodiu no Brasil inteiro, eclodiu no país todo, uma série de revoltas que, como nas mais diferentes regiões, que tem como pano de fundo qual foi esse Estado construído a partir aí da independência e no primeiro reinado. Esse Estado que foi criado, um Estado que representava os interesses da elite agrária, da aristocracia agrária, mas não fazia nada pela sua população em geral. Então, manteve aquelas estruturas coloniais, do grande latifúndio, da escravidão como mão de obra. E isso, nesse espaço de tempo aí da regência, foi quando a população se insurgiu, as lideranças regionais se revoltaram contra a centralização de poder, buscando espaços representativos para os seus interesses. E nós vamos ter aí várias rebeliões com características, de repente, um tanto idênticas, no sentido de dizer que não eram movimentos muito bem organizados, eram movimentos de revolta mesmo, mas sem uma proposta que assegurasse direitos e melhoria, etc. A maioria das vezes, movimentos assim, que dentro desses próprios movimentos haviam contradições. Mas o fato é que esses movimentos colocaram em xeque a unidade territorial. Em determinado momento, houve ruptura aí da unidade territorial. Nós vamos falar disso mais para frente, quando falarmos, por exemplo, da Farroupilha, do sul do Brasil. Mas, basicamente, uma revolta contra a carestia, a miséria que a população vivia. Algumas delas têm um caráter popular, e a cabanagem é uma dessas revoltas com caráter popular, a participação do povo, o povo tomando o poder, chegando, esses representantes da população mais carente, mais pobre, chegando ao poder, mesmo que por pouco tempo, mesmo que desorganizado. Mas foi uma experiência interessante. Então, veja, a cabanagem, ela se dá no Pará, na província do Pará. Então, lembrando a vocês que o Pará, nesse momento, engloba ali aquela região norte toda. Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá. Aquilo é a província do Pará. E a economia naquela região, a economia voltada historicamente, desde os tempos da colônia, para a exploração das chamadas drogas do sertão. Então, uma economia muito extrativista, a pesca. Então, uma população de mestiços, índios destribalizados, viviam ali uma semi-escravidão, e de escravos negros, a maioria. Esse pessoal vai se insurgir
No primeiro momento, eu lembro a vocês que em 1822 a 24 foram chamadas as elites daquela região, chamou a população para participar da defesa, né, do processo de independência, então, liderados ali pelo cônego João Batista Campos. Eles participaram efetivamente, né, travaram lá batalhas contra aqueles que eram contrários, né, à independência, muito ligados a Portugal. É uma região que historicamente foi muito ligada a Portugal, diretamente, até porque está mais próximo de Portugal. E esse movimento, né, esse foi reprimido pelas elites depois, porque ele tomou um caráter que não era o que essas elites queriam, né? Tomou um caráter de reivindicatório mesmo, né? De direitos, de melhoria, né? Mesmo que defendendo a independência, eles foram violentamente reprimidos. Há caso aí, por exemplo, de mais de 300, cerca de 300 pessoas da população que foram revoltosos, foram colocados aí dentro do porão, um tanque lá dentro do navio lá, e jogado sal em cima, e quando abriu aquilo, estava todo mundo morto. O próprio governo brasileiro matando os brasileiros que defendiam a independência, né? Mas queriam melhorias. Né? Isso não era interesse dessa elite. Essa elite queria um país que representasse os seus interesses. Né? A grande propriedade, o alicerce da colônia, né? Vindo lá da colônia, grande propriedade, a mão de obra, escravo, né? Escravagismo. Bom, então, então aquela região é uma região que sempre, né, aí houve muitos, foi conturbada, né, uma região de muitos tumultos. Na regência, é o momento dessa turma se rebelar de novo, aí, liderados, inclusive, pelo padre, pelo cônego João Batista Campos. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para a gente ir seguindo, né, nossa aula. Né? Então, dito a vocês aí, citação, né? Vulcão da Anarquia, segundo o padre Diogo Antônio Feijó. Ou seja, o Brasil explodiu numa anarquia profunda. Né? E é dessa forma que a elite via esses movimentos, né? Não como movimentos reivindicatórios, movimentos legítimos, né? Mas como um bando de anarquistas e, portanto, deveriam ser punidos, né? com violência. Então, passando para frente aí, a cabanagem se dá de 1833 a 1839, alguns historiadores referem a 35 a 39, né? 35, 36, mas o fato é que, né, 33 liderados aí pelo cônego João Batista Campos, a galera começa o movimento contrário às políticas plantadas pelo governo regencial na província do Pará. A classe dominante, quer dizer, a galera que domina aí o cenário econômico e político daquela região, formadas especialmente por comerciantes da cidade de Belém, hoje capital do estado do Pará. Esses comerciantes defendiam a centralização do governo, né? E eram muito ligados à questão lusitana, né, aos portugueses. Contra aí os senhores de terras, que defendiam a descentralização, maior autonomia para as províncias, e os chamados cabanos, que dá nome à nossa rebelião. Eram índios mestiços, né, escravos, que viviam em cabanas na beirada dos rios, ribeirinhos, né, numa miséria terrível, e que vão entrar em cena aí, liderados aí pelo cônego, nesse processo de rebelião. Então, Taril, né, o cônego João Batista de Campos, o governo central nomeia Lobo de Souza para
presidente da província, né, o governo da província. Lobo empreende uma perseguição, né, em cima desses revoltosos. E o fato é que, quanto mais ele reprimia o movimento, mais o movimento crescia, né? E várias lideranças surgiam dentro do movimento. Vamos citar, por exemplo, os Antônios, os Vinagres, os irmãos Vinagre, né? Francisco Vinagre, Antônio Vinagre, e o seringueiro Eduardo Angelim, né? Foram lideranças proeminentes do movimento, além do cônego João Batista, que em 1933 morreu vitimado, ele foi fazer a barba lá no interior, lá no mato, lá onde estava refugiado, fazer a barba e se cortou com a navalha infeccionou lá o ferido e ele morreu. Alguns dizem que os próprios companheiros deles traíram ele, colocaram lá uma curare, né? Uma planta lá daquelas, né, venenosas na navalha e ele morreu vítima disso. Mas o fato é que em 1935, 1835, os cabanos tomaram a cidade de Belém. O governo da província fugiu, Lobo de Souza, né? E os cabanos colocam, eu chamei de os governos cabanos, colocam no poder o Félix Antônio Malcher. O Félix Antônio Malcher, ele trai o movimento e se alia às forças imperiais, às forças regenciais, resolve, né, punir os revoltosos, porque, afinal de contas, ele é um fazendeiro e representa essa elite lá daquela região, e os rumos da violência do movimento é muito grande, e ele resolve trair o movimento. É destituído, é preso, é assassinado, né? Ele foi executado e sobe ao poder o segundo regente, o segundo governo cabano, Francisco Vinagre, e essas lideranças populares, né? Ele também, da mesma forma, trai o movimento, se alia às forças regenciais, mais o almirante Taylor, um almirante inglês que foi contratado pelo governo brasileiro para combater esses revoltosos, esses brasileiros revoltosos no Pará. E eles tomam de volta a capital. Os líderes Antônio Vinagre e Eduardo Angelim fogem em 37, 36, fogem para o interior e o conflito continua, né? As batalhas, né? Lá entre os revoltosos e as forças do governo, do Estado. Em 39, termina o conflito com a vitória das forças estatais, das forças do Estado. O saldo dessa rebelião foi de... morreu 40% da população, né? Historiadores falam em 100 mil habitantes na província, morreram 40 mil assassinados, executados, né? Na repressão a esses revoltosos. Então, a lição que a gente tira é que foi uma rebelião que eles mesmos se entenderam, porque chegando ao poder aí, tanto o Malcher quanto o Francisco Vinagre, eles ficavam muito vulneráveis, porque eles não tinham vamos dizer assim, uma experiência, né? E nem tinham uma proposta de governo que atendesse aos vários interesses, né? Por exemplo, a questão da escravidão, apoiado por negros, escravos, eles não tinham uma proposta para isso. Então, o próprio movimento era um movimento desorganizado, que isso ficava muito vulnerável a esses governos. Então, a coisa foi dessa forma, apostando nessa desorganização, que o governo central reprime o movimento com extrema violência. Mas é uma revolta que vai entrar para a história do Brasil aí como uma revolta popular importante, e dentre todas essas aí, a mais sangrenta, né? Todas que nós vamos falar. Um abraço para vocês. Até a próxima
próxima aula, né? Fechar.